Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Marcel. Pessoal, neste vídeo hoje, eu e o Marcel vamos trazer aqui para o canal um assunto que já vem sendo falado aí há muitos dias, ao longo do mês. Muitos canais já comentaram sobre isso e a gente ainda não falou, então resolvemos trazer porque veio uma notícia bem fresca aí sobre o assunto, que é a questão da fraternidade sacerdotal São Pio X e as consagrações, né, as sagrações de bispos que eles estão querendo fazer, não é isso, Marcel? É isso aí, pessoal, vamos falar sobre isso hoje, um assunto importante, né, que mexe com toda o âmbito tradicionalista católico, né, é uma notícia importante, até mesmo pelo histórico, pela biografia de Monsenhor Lefebvre, né, que foi bastante importante para os tradicionalistas. Então isso vai remeter também, desde lá no Concílio Vaticano II, né, o Leonardo vai nos expor aqui desde a história do Concílio Vaticano II, que se desenrolou com a criação da fraternidade, e estamos aí hoje aí com essa situação que está nos chamando a atenção, né, com certeza. Mas antes, pessoal, pedir aí para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos, né, nas redes sociais, com seus familiares, com seus amigos, para ajudar aí a gente chegar ao maior número de pessoas. E também no crescimento do canal, né, que é importante, né, porque a mensagem que nós trazemos aqui alcance o maior número de pessoas. Tá joia, pessoal? Marcelo, e tem muitas pessoas que assistem aqui o nosso canal e não são inscritos. Então uma forma de ajudar é se inscrever, né, compartilhar, isso não custa nada, né? Pois é. Só ir ali e ajudar. Mas, Marcelo, antes da gente falar da notícia que saiu, foi quinta-feira, agora saiu uma notícia bem fresca aí, vamos fazer um histórico sobre a fraternidade. E me ajuda aí, não precisa ser só eu, né? Você também conhece, a gente pode começar um bate-volta aqui falando sobre isso, né? É igual você falou, tudo começou no Concílio Vaticano II, né? Onde foram dois grupos, né, de cardeais ali, os cardeais progressistas, né, e os cardeais que estavam ali para defender a tradição católica, né, a fé católica, por perceberem, né, que o Concílio Vaticano II estava indo para um caminho mesmo de destruição, né, da fé católica, né, da tradição católica. Então os cardeais, percebendo isso, né, se juntaram e foi um combate ali mesmo no meio do concílio. Inclusive formaram um grupo, né, que é o Tietos Internacionário Patrum, né, que teve a liderança ali de Monsenhor Lefebvre e Monsenhor Castro Maier, né, e Dom Antônio, né, Dom Antônio de Castro Maier. Então, e com isso, Monsenhor Lefebvre fundou, né, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? Foi na década de 70, né? Acho que foi em 1970, né? O seminário e com isso a fraternidade foi ganhando corpo, né? Mais pessoas aderindo, né? Diante da situação toda criada pelo Concílio Vaticano II. Então, muitos católicos percebendo o caminho que estava traçando a igreja, né? Toda a destruição, né, que foi promovida, né, com as novas encíclicas, doutrinas, magistério, tudo sendo modificado, a liturgia sendo modificada. Então a fraternidade foi ganhando um corpo e eu acredito que na época incomodava bastante, né, a nova igreja, né, até que em 1980, né, para manter, né, a fraternidade de pé, Monsenhor Lefebvre decide sagrar os bispos, né? 4 bispos, né? A sagração ocorreu em 1988, né? Mais precisamente... mas antes disso, né? Eles tentaram, né? Houve bastante... o Monsenhor Lefebvre estava tentando autorização junto ao, na época, Papa João Paulo II, entre aspas, né? O Wojtyła. E toda aquela situação, a nova igreja, logicamente, não ia autorizar, né? Então, foram várias tentativas, várias reuniões para que eles tivessem autorização. E parece que o que está acontecendo hoje, né, está se repetindo, né? A fraternidade, diante da situação dos bispos, né, já falecendo, né, correndo o risco de deixar de existir, né? Porque sem bispo fica difícil. Você não tem padres, não tem, né, novos padres, não tendo padres você deixa de ter os sacramentos. Então, na época,
se esperava que o Vaticano, que Roma desse autorização a Monsenhor Lefebvre e a autorização, né, não foi dada. E Monsenhor Lefebvre perdeu a paciência e resolveu sagrar os 4 bispos, né, que foi um acontecimento que houve muita repercussão na época. A imprensa foi um acontecimento assim, que repercutiu o mundo inteiro, né, o mundo católico. Com certeza. Né? E com isso, os bispos foram sagrados, né, 4 bispos, né, Monsenhor Felé, Monsenhor Tissier, né? O Dom Afonso de Galarreta e o Richard Williams. O Monsenhor Lefebvre foi o bispo principal e Dom Antônio de Castro Maire foi o bispo concelebrante. Que aí sagraram esses 4 bispos aí, que depois incorreu em quê? Em excomunhão, né? Excomunhão, eles disseram excomunhão automática, né? Eles foram excomungados e depois essa excomunhão ela foi retirada por Bento XVI. Isso, se não me falha a memória, aqui em 2009. Isso, foi 2009. Só que ele tirou só dos bispos vivos e não de Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maire, que já haviam morrido. Uhum. Aí a fraternidade ganhou o quê? Uma certa... Respiro. Um respiro. Porque você tem os 4 bispos, então aí tudo bem. Mas... Continuaram resistindo a algumas doutrinas do Vaticano II, mas eles aceitam os papas conciliares, né? Aí que tá o problema, né? Porque eles são tão críticos, né, à nova igreja e ao mesmo tempo estão pedindo autorização, né, desta mesma estrutura, né, que eles tanto criticam, para sagrar os bispos, né? E foi no dia 2 de fevereiro, né, que foi anunciado, né, a intenção de sagrar os novos bispos, né? Eu não sei quantos, acho que são 4, não sei. Mas antes disso, ano passado, eles tentaram, como o Monsenhor Lefebvre fez na época, tentaram contato com Roma, com a nova igreja, para tentar autorização, só que eles não conseguiram êxito. Foi aí que eles resolveram também, em 2 de fevereiro, anunciar que mesmo sem mandato apostólico, eles vão sagrar novos bispos. Por quê? Porque agora eles estão só com 2 bispos, né? O Richard Williamson e o Tissier, eles morreram. E é importante falar que o Williamson, antes de morrer, ele já tinha rompido com a fraternidade, ele já tinha saído, já correu alguns contratempos lá. Então agora eles estão só com o Dom Galarreta e com o Dom Felé. Ambos ali, o Galarreta tem 69 anos e o Felé 67, então já está com idade já avançada, né? Então eles estão vendo a necessidade de quê? De ter mais bispos. Porque existe um antagonismo ali muito grande, né, entre a nova igreja e a fraternidade. Apesar da fraternidade aceitar o Papa, né, Leão XIV, né, os papas anteriores como papas legítimos, aceitar toda essa estrutura da nova igreja, eles não aceitam, né, muitas coisas da nova igreja. Então fica uma situação muito difícil para eles, né? Eles reconhecem, né, mas eles estão querendo ali, eles estão ali pedindo autorização, né, para sagrar. E a gente sabe que essa autorização não vai vir, né? Da mesma forma que aconteceu na década de 80, com o Monsenhor Lefebvre, por que agora eles vão autorizar? Né? O que mudou? Na verdade, não mudou nada. Não mudou nada. Na verdade, até piorou. Porque na década de 80, talvez, a nova igreja não estava tão estabelecida como hoje. Hoje está muito mais escandaloso. Então, por que hoje eles tiveram a intenção de obter uma autorização? Tá na cara que isso não ia acontecer. Para piorar ainda a situação, o Leão XIV, ele ainda delegou o Tútil para fazer ali a intermediação. Mas foi depois do dia 2, quando eles anunciaram que ia sagrar mesmo sem autorização. Aí no dia 12 de fevereiro, o Tútil encontrou com o superior-geral da fraternidade, que é o padre David, né? Não tinha pessoa pior para ele delegar essa intermediação para que eles entrassem num acordo. E a fraternidade, logicamente, com acordo, você tem que haver uma disposição das duas partes, você tem que haver um ato, né, das duas partes. Essa autorização não ia vir de graça, né? A nova igreja, com certeza, ela deve ter exigido coisas que a fraternidade jamais vai querer
respeitar, né? Vai querer se submeter. Então, aí me coloca ainda o tútil, né? É como se você coloca, como se tivesse, vou fazer uma metáfora aqui, sem ser pejorativo, logicamente, mas como você tiver um galinheiro ali, as galinhas brigando, e você botar a raposa para separar as galinhas. É um absurdo, Isso né? aí foi um absurdo mesmo. O tútil é totalmente problemático, né? Inclusive, o pessoal suspeita que ele até seja homossexual, já andaram falando isso aí dele, a gente não tem certeza, a gente não sabe, mas é uma pessoa escandalosa e colocar ele para... logicamente que não ia dar certo, né? Tanto que foi ontem eles anunciaram que vão sagrar. Eu vou até ler a notícia aqui, ó, que é a que a gente quer trazer hoje, ó. A Fraternidade São Pio X rejeita o diálogo com a Santa Sé. Ordenações confirmadas. Não é ordenações, né? São sagrações. Aqui colocaram ordenações. Em uma carta dirigida ao cardeal Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o superior-geral Pagliarani afirma não vislumbrar a possibilidade de iniciar um diálogo teológico. É o que o Tucci estava propondo, diálogo teológico, né? Como proposto pela Santa Sé. O diálogo teológico, sabe o que é o diálogo teológico aí? Ah. É fazer com que a fraternidade reconheça a questão da reforma litúrgica, né? É um acordo que eles querem fazer. É aceitar a nova missa, coisa que a fraternidade jamais vai fazer. E também aceitar que o Concílio Vaticano II não houve erros, né? Que tudo ali tá tudo certo, tá tudo de acordo com a tradição, com o direito canônico. E são essas duas coisas. Você acha que a fraternidade vai aceitar a questão da missa nova? Difícil. Vai celebrar a missa, vai fazer unidade, a tão proclamada unidade litúrgica com eles? Aí ele segue aqui, ó. Um diálogo teológico como proposto pela Santa Sé, visto que os textos do concílio não podem ser corrigidos, nem a legitimidade da reforma litúrgica questionada, não sendo possível chegar a um acordo sobre a doutrina. Confirma-se, portanto, a decisão de consagrar novos bispos em 1º de julho. Ou seja, se o Papa Leão é Papa, eles estão em desobediência ao Papa, né? É incoerência, pelo que eles defendem, né? E o interessante, Marcel, é que a fraternidade, ela sempre critica os bispos sede-vacantistas. Por quê? Porque dizem que eles não têm jurisdição. Mas e agora? Se isso aqui for para frente, se a Santa Sé realmente não der a autorização que eles estão querendo. Mas não vai dar de jeito nenhum. Vai ficar do mesmo jeito. Qual é a estratégia porque, assim, a fraternidade, alguns movimentos tradicionalistas que ainda reconhecem a Santa Sé, né, o Papa, né, como uma igreja católica mesmo, né, que obedece, que segue a tradição católica, eles querem o quê? Eles querem... a estratégia é o quê? De alguma forma, você deixando de ter os bispos, né, você vai matando esses grupos, né? Porque a fraternidade, por exemplo, é uma fraternidade sacerdotal. Se os bispos morrem, você não tem como mais ordenar bispos, né, para a fraternidade. Certo? Sem bispo. E sem bispo você não tem padre, né? Aí daqui a pouco os padres morrem também. Aí você vai deixar de ter o quê? O sacramento. Aí vai virar o quê? Vai virar um grupo de fiéis. A fraternidade não vai ser mais sacerdotal. Vai ser uma fraternidade de leigos, né? E assim... Irmãos consagrados. E assim ali, eles né? conseguem, dessa forma, né? Deixando de autorizar, né, os bispos, dessa forma, você acaba destruindo esses grupos. É o que está acontecendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com a administração apostólica. Eu não sei, sabe? Eu tô por fora, mas até hoje a administração apostólica está passando por um dilema, né? Porque o Dom Rifan, ele tá ficando velho. Tá ficando velho. Ele tá com o quê? Ele tá com 75 anos, não sei. Não sei também. E até hoje, né? Será que eles vão autorizar que tenha outro bispo? Já tá passando a hora, né? De eles sagrarem um bispo lá para a administração apostólica. E se eles não autorizarem, o que vai acontecer? A administração apostólica vai deixar de ter bispo. E a administração apostólica deixando de ter bispo, eles vão ficar mais ainda dependentes da estrutura da nova igreja, né? Eles já estão ligados totalmente, né? Mas existe ainda um diferencial, né? Existe o bispo, que é da administração apostólica, existe os padres da administração apostólica,
e também a questão da missa tridentina, que eles ainda permanecem celebrando missa tridentina. Apesar também de hoje em dia, eles já celebram missa nova. Não na capela deles, mas padres ali já aceitam a missa nova e eu acho que a estratégia na administração apostólica, porque ainda eu acredito que é um calo ainda no pé da nova igreja, né? Você ter grupos que celebram missa tridentina. E é um incômodo para eles. Então, se eles não autorizarem um novo bispo da administração apostólica, eu acho que eles vão usar essa estratégia para meio que absorver a administração apostólica dentro da estrutura da nova igreja. E com o tempo eles vão acabar começando a celebrar a missa nova, vai perder a identidade que eles tinham de defesa, né, da tradição católica, da liturgia de sempre. Com então, certeza. É mais ou menos o que eles estão fazendo com a administração apostólica, eu acredito, é o que eles pretenderiam, né, fazer com a fraternidade, caso a fraternidade obedeça, né, a ordem de não sagrar os bispos sem autorização. Mas a fraternidade, logicamente, que não vai obedecer e vão ser considerados cismáticos, com certeza vai haver excomunhões. E é isso aí, a vida que segue, a incoerência da fraternidade vai permanecer, né? Porque se eles creem que o Leão XIV é Papa, eles devem obediência ao Papa, né? Porque a Igreja Católica, né, o magistério católico tradicional está cheio de citações, né, que você deve obediência ao Papa. Se o Papa é Papa, é obediência 100%. Né? É porque ele, né, ele é o Cristo na Terra. Ele é a autoridade máxima, né? Da Igreja. Agora, você falou da administração, eu lembro que a administração, quando ela não estava ligada com a nova igreja, o que fez ela ligar foi que a nova igreja deu um bispo, que foi o Dom Rifan. Igual você falou agora, é verdade, pode acontecer. Se o Dom Rifan morre, eles podem querer fazer um novo acordo. Ó, tudo bem, eu vou te dar um novo bispo, mas agora o carro-chefe não vai ser a missa tridentina aí nas capelas, não. Vai ter que ser a missa nova. E aí? Pode ser uma outra condição, né? Um outro acordo. Vou fazer um outro acordo. É igual quando eles estão querendo fazer com a fraternidade. Ó, o Padre David, ó, suspende aí as sagrações, vamos dialogar aqui primeiro, vamos criar um estatuto. Isso que o Tucci propôs. Eles estão querendo estruturar a fraternidade como eles fizeram com a administração. É isso aí mesmo. Exatamente. O intuito é esse. É uma forma, é uma estratégia, né? Eles vão minando, igual você falou, né? Eles vão minando ali e engolindo eles. Engolindo. Você acha que essas pessoas que são inspiradas por forças malignas, né? Você acha que elas ficam satisfeitas de saber que existem missas tridentinas ainda sendo celebradas nas capelas, né, nas igrejas? Eles querem acabar com a missa tridentina, com certeza. Então, esses grupos são os grupos ainda que são como nós, né? Nós estamos aí celebrando a missa tridentina, né, os sete vacantistas, a fraternidade e a instituição apostólica. Mas eles querem, dessa forma, né, estratégica, acabar com a celebração da missa tridentina nessas igrejas e deixar só mesmo para aqueles tradicionalistas mais radicais, né, a celebração da missa tridentina. Acho que a estratégia é essa mesmo. Mas agora, se isso realmente acontecer, igual você falou, é muito provável que aconteça mesmo, eles vão ter que sagrar sem autorização, vai ser uma incoerência tremenda, hein? E eles vão se equiparar ao sede vacantismo, os bispos deles, né, sem jurisdição, vamos dizer assim, ué. Não tem o mandato apostólico. Não tem mandato apostólico. Mas ele vai tirar a carta da estado de necessidade, né? Vai vir os malabares, né? A mesma carta que Dom Monsenhor Lefebvre utilizou, né? Na época. Que foi uma questão de necessidade, ele desobedeceu Roma e sagrou os 4 bispos, né? Mas a coerência vai continuar, eles vão continuar desobedecendo, criticando, e é a vida que segue, né? E aí pode incorrer o quê? A gente sabe que pra gente isso não tem valor nenhum, mas a excomunhão. A excomunhão com certeza, eles. A excomunhão, o cisma, né? O cisma, vão ser cismáticos. Eles vão ser acusados de cismáticos, de excomungados, né? Então, eles estão cismáticos, né? São cismáticos dessa estrutura da nova igreja. Mas vamos ver. Vamos ver os próximos capítulos, que eu pensei que agora. 1º de julho tá perto aí, daqui a pouco vai haver muito ainda o que falar sobre esse assunto. A nova igreja deve tentar ainda, de alguma forma. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí vai ser o Túcio? O Túcio é o intermediário. Melhor colocar um mais tradicional aí, mais... Né? E foi o Leão XIV
Que escolheu ele, né? Pois é. O pessoal tava tão feliz com o Leão 14 e ele vai e me escolhe ainda o Tucci. Tucci pra intermediar. Parece que até de propósito, uma pessoa extremamente progressista. Então é isso, né, Marcel? Acho que vamos esperar. Pois vamos é. esperar pra ver, né? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, né? Espero que tenhamos passado o recado aí. Vamos ficar acompanhando. Se sair notícia nova, a gente tenta trazer aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.